Vai. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu disse quando lancei esse canal, eu vou procurar aqui no YouTube trazer histórias de jogadores que escreveram de forma muito bonita a história do Inter no quadro Passado Alvirrubro. E o escolhido deste quadro na estreia, do Passado Alvirrubro é um jogador mais do que especial, um jogador que chegou aqui contestadíssimo pela torcida e que, para mim, deu a maior volta por cima da história do futebol. Sim, ele, o pai do Vitor Valdés, o dono de Barcelona, ele mesmo, Adriano Gabiru. E o Adriano Gabiru tem uma história muito conturbada dentro do Inter e talvez por desconhecimento das pessoas. Ele não é só o jogador que era vaiado no estádio Beira-Rio e também não é só o jogador que fez o gol mais importante da história do Inter. Muito pelo contrário, ele é um jogador que construiu uma história muito bonita antes de chegar até aqui e está longe de ser aquele perna de pau que muita gente por aí pinta. Antes de chegar ao Inter, o Adriano Gabiru, vocês não sabem, mas ele já havia passado por seleção brasileira, sabia? Seleção principal e também a seleção sub-23. Mas vamos relembrar um pouquinho da história do Adriano Gabiru, vem comigo. Carlos Adriano de Souza Vieira nasceu em 11 de agosto de 1977 em Maceió. O Adriano Gabiru surgiu como uma das principais promessas das categorias de base do CSA de Alagoas. Aliás, clube que irá disputar a Série A deste ano do Campeonato Brasileiro. Pelo CSA, o Gabiru foi campeão estadual em 1997. Com o destaque que adquiriu em Alagoas, Adriano despertou o interesse do Atlético Paranaense. No Paraná, Adriano conquistou o título inédito e foi peça-chave da conquista do Campeonato Brasileiro de 2001, ao lado de jogadores como Alex Mineiro, Kleberson, que viria a ser titular da seleção brasileira no pentacampeonato em 2002, Kleber Pereira e outros. No Atlético Paranaense, além do Campeonato Brasileiro de 2001, Adriano conquistou o estadual de 98, 2000, 2001 e o Super Campeonato Paranaense de 2002. Aliás, foi no Atlético Paranaense que Adriano virou Adriano Gabiru. Isso porque o goleiro Flávio, titular do Atlético Paranaense na época, acabou brincando que o Gabiru era parecido com uma ave, chamada de Gabiru, em um treino e acabou pegando. E aí o Adriano virou o Adriano Gabiru. Com o grande destaque que Adriano Gabiru atingiu no Atlético Paranaense, chegou à seleção brasileira. Isso, pasmem, o perna de pau Gabiru chegou na seleção brasileira, o que significa que ele não é perna de pau, concordam comigo? Então, ele passou pela seleção de base sub-23 nos anos de 99 e 2000 e na seleção principal em 2003, ao lado de jogadores que atuaram com ele no Atlético Paranaense, casos do Kleberson, como eu disse antes, e também do Ilan, lembram dele? Jogou no Inter depois em 2009, 2010, acabou não dando certo, mas também chegou na seleção brasileira. Depois de sair do CSA de Alagoas e enquanto estava no Atlético Paranaense, antes mesmo da conquista do título nacional em 2001, Adriano Gabiru já havia passado pelo futebol europeu, havia jogado no Olympique de Marselha, sim, o mesmo que atual o Fernandão, antes de vir para cá, e passou também pelo Cruzeiro em 2004 até 2005, onde também não deu muito certo, até que em 2006, eis que em 2006 a história de Adriano Gabiru e a história do Inter começam a se difundir. Porque depois de inúmeras tentativas do Inter, sim, o Inter tentou o Gabiru em 2004, em 2005 e foi em 2006 que o Inter acabou concretizando a sua contratação, mas o Gabiru chegou muito contestado por aqui, por parte da torcida, chegou a ser vaiado em jogos quando foi substituído, quando foi chamado para entrar, o que causou um certo desconforto no jogador, que por vezes pediu até para o técnico Abel Braga para não ser relacionado e também para ir embora do Inter, vocês acreditam? Mesmo contestado por parte da torcida do Inter, Adriano Gabiru foi um jogador muito importante na fase de grupos da Libertadores da América de 2006. Ele fez 2 gols. O primeiro contra o Pumas do México, jogo da fase de grupos onde o Inter saiu perdendo por 2-0 e conseguiu a virada para 3-2 e o terceiro gol foi de Adriano Gabiru. Outro gol que o Adriano fez foi contra o Maracaibo, no Beira-Rio, onde ele abriu a goleada de 4-0. Então foram 2 gols do Gabiru na campanha vitoriosa na Libertadores de 2006.
Mesmo assim, com esses gols importantes, o Adriano Gabiru continuava sendo vaiado no Beira-Rio e a situação incomodou muito o jogador, né, que pediu para ir embora do Inter, mas o Abel Braga, o técnico colorado em 2006, acabou o segurando aqui e a recompensa viria meses depois. Isso porque, com a conquista da Libertadores, em 2006, o Inter foi jogar o Mundial de Clubes no Japão e na semifinal acabou pegando o Al-Ahly do Egito e venceu por 2-1. Suou bastante, mas ganhou com gols do Alexandre Pato e também do Luiz Adriano. E com isso se credenciou para jogar a final do Mundial de Clubes contra o todo-poderoso Barcelona. Sim, senhores, o Barcelona de Ronaldinho, Deco, Xavi, Iniesta e de um grande craque que ninguém fala, o Johnson. Eis que no jogo contra o Barcelona, o tão criticado, tão odiado Gabiru foi chamado pelo técnico Abel Braga aos 31 minutos do segundo tempo. O motivo? Fernandão. Sim, o grande ídolo Fernandão, o melhor jogador do Inter naquela época, acabou sentindo câimbras no gramado e teve que ser substituído. E no lugar dele, Adriano Gabiru. Eu pergunto a vocês, o que você acha que passou na cabeça de todo mundo quando o Gabiru entrou no lugar do Fernandão na final do Mundial contra o Barcelona de tantos craques? Aos 36 minutos do segundo tempo, eis a ressurreição de Adriano Gabiru no Internacional. Uma jogada do Yarley, que até deu uma caneta no Puyol, né? O resto você já sabe. O Adriano Gabiru fez o gol mais importante da história do Inter, o gol que deu o título mundial de 2006 para o Colorado. Salta, gana bien Luis Adriano, la dejó para Adriano, corre Adriano. Ah, no, es Yarley, la pide Luis Adriano, viene para esto. ¡Oh, está el gol! E o Inter foi campeão mundial em 2006 com esta camiseta. Lembra? Não é bem essa, né? Essa aqui é uma comemorativa que saiu na época, também com os autógrafos aqui atrás, né? Entre eles o do Adriano Gabiru, né? Então tá aqui a camiseta linda, maravilhosa, né? Mística camiseta de 2006. Então o Adriano Gabiru salvou o Inter e deu o maior título da história aos colorados. E na chegada em Porto Alegre, vocês imaginam, né? Era a faixa "Me perdoa, Gabiru", "Gabiru me perdoa", "Te amo, Gabiru", "Nunca te critiquei", e por aí vai. Mas o problema é que logo na sequência o Adriano Gabiru acabou saindo do Internacional porque ele não renovou o seu vínculo de empréstimo com o Inter e foi jogar em outros clubes do futebol brasileiro, como Figueirense, Sport, também passou de novo pelo CSA de Alagoas, pelo Corinthians do Paraná, e já no final da carreira chegou a ser apresentado numa padaria, sabia? Numa padaria pelo Taboão da Serra de São Paulo. Mas então o Gabiru encerrou a sua carreira muito vitoriosa e que muita gente desconhece. Então o Gabiru era longe de ser esse jogador desprezível e com certeza todo torcedor colorado tem que carregar na memória esse grande jogador, um grande ícone da nossa história. Sim, o Gabiru é um ídolo do Internacional. E esse foi o primeiro episódio do Passado Alvirrubro. Espero que vocês tenham gostado e, claro, vou deixar aquele pedido para vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e também me siga no Instagram, @colarreporter, e também no Twitter, no @lucascolar, para ficar por dentro de tudo sobre as coisas do Internacional. Valeu!